Oi, recentemente um político mais ou menos conhecido declarou que usava seu apartamento funcional em Brasília para comer gente. Sabe, né? Ou esse político é muito canalha, ou então ele fez uma citação simbólica de uma referência cultural brasileira muito significativa, que é a antropofagia. Você sabe o que é antropofagia, né? Está cansado de saber, né? Não, né? Ou sabe ou não sabe? Antropofagia é o seguinte: antropo é homem, fagia é devorar. Ou seja, é a prática de devorar o homem devorar o próprio homem, o ser humano devorar o próprio ser humano, né? Canibalismo. E é importante essa antropofagia porque é uma atividade única brasileira, é uma referência da nossa característica cultural. É louco isso, né? Mas você vai entender. Eu vou contar dois casos. Nesse vídeo, primeiro vídeo, eu vou contar a história de um alemão chamado Hans Staden, que esteve aqui no Brasil no século XVI. E no segundo vídeo, eu vou atravessar os séculos para falar sobre a antropofagia do modernismo, né? As duas histórias estão conectadas através do século pela literatura. A literatura é um aspecto importantíssimo nessas duas histórias. A primeira história, que é do Hans Staden, é de um alemão, né, ali no século XVI. Ele não era bem alemão porque não existia Alemanha, mas era alemão, que um mercenário, um Zé Ninguém, que queria uma espécie de mochileiro pré-histórico que queria ir para a Índia, mas não deu certo ele ir para a Índia. Ele acabou indo para o Brasil. Ele veio duas vezes para o Brasil. A primeira, como mercenário, ele era arcabuzeiro, ele operava aquele arcabuz, que é uma espécie de espingarda antiga. E a primeira vez ele veio para Pernambuco, onde ele combateu uns índios lá, e na segunda vez ele veio para a parte sul do Brasil. A embarcação dele naufragou e ele, depois de muitas peripécias, ele acabou sendo aprisionado pelos tamoios. Os tamoios eram uma ramificação ali daqueles tupinambás, dos índios que habitavam ali na região do Rio de Janeiro, do litoral norte de São Paulo, São Sebastião, tá, onde hoje, né, existe a Serra dos Tamoios, que faz, e a Estrada dos Tamoios, que faz a conexão entre São Sebastião, Caraguatatuba e a Dutra, São José dos Campos ali e tal. Isso você sabe, né? Mas a história dos Tamoios eu não sabia. Então, os Tamoios, eles... um pequeno detalhe é que esses tupinambás, eles eram amigos dos franceses. Os franceses vinham para o Brasil, clandestinamente, pegar pau-brasil, e aí faziam negócios com os tupinambás, que recolhiam o pau-brasil, entregavam lá, recebiam aí em euro, cash, assim, era um bom negócio. E aí tem essa ramificação dos tamoios que aprisionou esse Hans Staden os portugueses. E o Hans Staden ele conseguiu sobreviver morando entre os índios tamoios durante quase um ano, porque ele dizia que ele era francês, né? Então isso limpou a barra dele. Mas ele viu os portugueses que estavam com ele serem devorados por esses tamoios, num ritual que era era uma festa, porque os índios eles realmente matavam os caras, botavam na grelha e todo mundo comia o prisioneiro, no caso os portugueses. Crianças, velhas, homens, todo mundo, era uma festa. O Hans Staden vê assombrado esse ritual algumas vezes, né? E aí o que aconteceu foi que ele conseguiu fugir e voltou para a Europa. E quando chegou na Europa, ele escreveu esse livro, que é um livro que conta os detalhes desses rituais antropofágicos. E o livro foi
um grande sucesso, porque as pessoas não imaginavam que podia existir um povoado, um povo que fizesse, que praticasse o canibalismo de uma maneira super incorporada mesmo, cultural, com simbolismos com religiosos e tudo. E aí, o livro, inclusive, foi traduzido em vários idiomas, naquela época em que o livro ainda não era um produto do mercado. Né? Imagine isso nos anos. E na primeira metade do século XVI até o final, 1570, por aí. Bom, esse livro, que é considerado o primeiro best-seller da história do livro, ele vai ter repercussões profundas na segunda parte desse vídeo, na segunda parte da história, em que eu vou falar sobre o modernismo e as questões e o antropofagismo que permeia a nossa cultura, especialmente no modernismo. E tem mais uma outra história que é engraçada, essa é boa, que é o Bispo Sardinha. O Bispo Sardinha é um personagem, o primeiro bispo do Brasil, que teve também nessa época aí, final dos 1500, começo, não sei, mais ou menos essa época, e ele também foi náufrago, ele foi aprisionado por os índios Caetés. Caetés, se lembra? O primeiro livro da Graciliano Ramos, não lembro, né? Claro, esqueceu. Mas o primeiro livro do Graciliano Ramos, que é de Alagoas, né? Nasceu e viveu em Alagoas, escreve esse livro. Não tem nada a ver com a história do Sardinha, mas só para localizar que Caetés era um povoado indígena que habitava ali a região de Alagoas e Pernambuco, aprisiona o Sardinha e devora também o Sardinha. Também ele e mais um monte de português que estava lá junto com ele. Então, essa história de Sardinha também tem repercussões lá na frente, em 1920, na década de 1920, com o modernismo, mas isso você vai ficar sabendo daqui a pouco, porque faz parte da segunda parte, faz parte da segunda parte desse vídeo que começará a seguir. E enquanto isso você pode comer um belo bife humano. Até mais.